Mas tem gente que está atropelando uns aos outros, está matando uns aos outros. Você vê que o que acontece por aí, se você for perceber, é morte, destruição, e não é só o coronavírus. As pessoas ainda estão com atitudes que não adoram a Deus, que não glorificam a Deus, atitudes de alguém que não aprendeu nada, ainda continua egoísta. Mas que nós possamos entender que é tempo de amar, é tempo de se entregar, e é tempo de sentir a necessidade do próximo. Tempo de levar a carga uns dos outros, né? Olha, minha carga está leve, deixa eu ajudar a sua. É uma atitude muito nobre. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, na minha idade jovem, quando eu via algum idoso, alguma pessoa de mais idade, carregando sacolas, peso, eu sempre corria lá. Ah, mas não quero. Aqui, deixa eu levar uma, você leva uma. Ou deixa eu te ajudar, pega lá que eu pego aqui. Vamos dividir o peso. Isso é compartilhar a vida, né? E hoje você vê que a nossa sociedade está tão distante de Deus, que você entra no metrô, você entra num coletivo, e você vê que as pessoas, os jovens, fingem que estão dormindo para não dar lugar para o idoso. Eles fingem demência completa e deixam lá o idoso andando. Mas que Deus possa despertar a nossa sociedade. Que depois disso, cada um de nós venhamos a pensar o que é essencial para a vida. O que é essencial para a vida. Milhões e milhões foram gastos em estádios de futebol. Milhões. Alguém questionou e alguém disse, não se faz Copa do Mundo com hospital. E agora a gente muda essa fala, né? Onde vamos amparar os doentes agora? No estádio de futebol? O estádio está funcionando ou está dando prejuízo para a nação? Quantos milhões foram gastos no carnaval? Quantos milhões? Para simplesmente alegrar a carne, enquanto milhões estão jogados à margem, comendo na lata do lixo, e não tem uma política pública para socorrer esses coitados, esses miseráveis, mas tem verba o suficiente para injetar no carnaval, e não tem para injetar para fazer moradia popular, para fazer um albergue melhor, com mais estrutura, para cuidar dos sofridos. Sabe por quê? Porque o pobre não existe, só existe para Deus. O pobre só existe para um Deus que se compadeceu. E a Bíblia diz que ele olhou do céu e a terra. E ele veio morrer exatamente pelo pobre, pelo miserável, pelo mendigo, pelo coxo, pelo paralítico. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deu prioridade aos necessitados. Era só alguém gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Na hora ele voltava a olhar e falava, tenho. Vejam que os leprosos não podiam se apresentar na sociedade, não podiam ter nenhum contato com a sociedade, mas com Jesus ele quebra todo esse protocolo, e quando vem aquele leproso, ele já dá uma palavra que liberta aquele leproso. E a igreja não consegue entender que a igreja, como representante de Cristo na terra, deve olhar para os pobres, para os necessitados, não deve ficar bajulando o rico, nem atraindo o rico, mas deve abençoar os pobres, para que estes abençoem outros pobres. Até porque a gente sabe que quem sustenta fisicamente o evangelho na terra são os pobres. São aqueles que dizimam com dificuldade, são aqueles que ofertam com dificuldade, são aqueles que às vezes nem têm, faz um esforço terrível para contribuir, para manter o reino de Deus funcionando e alcançando vidas. Então que nós possamos, irmãos, entender que somos dependentes de Deus, que somos dependentes uns dos outros,
que nós estamos ligados uns aos outros. Não tem como a gente falar, não estou nem aí para ele. Está sim, porque se o barco afundar, todo mundo morre afogado. Imagine que Paulo ia para Jerusalém, estava preso naquela embarcação, e quando o barco começa a ter problema, a embarcação, e todos estão desesperados, Paulo, que conhecia Deus, Paulo não toca o terror, muito pelo contrário, ele fala, fiquem calmos, que Deus já me falou que vai sair tudo bem, ninguém vai morrer, todos sairemos bem desta situação. Confie em Deus, porque Deus é aquele que traz a embarcação em segurança. Amém? Confie em Deus, então, a sua vida, a sua família. Entrega a tua família, coloque no altar do Senhor. E nenhum mal vai acontecer com a sua família. Coloque tudo na presença do Senhor. Confie no Senhor. Coloque o Senhor nos umbrais das suas portas. Coloque o Senhor agora como o Deus que vai reinar na tua família, na tua empresa. Você que está com a empresa fechada, está pensando que vai à falência, confie no Senhor. O Senhor é aquele que fará o milagre necessário. Descansa no Senhor. Você pode falar assim, é fácil falar para descansar, porque não é você. Exatamente isso, descansa no Senhor. Vamos todos descansar no Senhor. Vamos esperar que o Senhor dará a providência.